Rádio Tropical 830 kHz. Rio de Janeiro. Está aqui junto comigo na bancada para que a gente possa bater um papo muito legal. É o Átila Júnior. Nós estamos com o Jackson Lacerda, pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Bom dia, Jackson Lacerda. Bom dia, muito obrigado Nelson Silva e Átila Júnior pela gentileza desse convite importantíssimo em prol da democracia, para que todas as pessoas tenham acesso igualitário às informações dessas eleições municipais, que, como todos sabemos, elas são desiguais em termos de espaço para todos os pré-candidatos. Muito obrigado. Nosso amigo Jackson Lacerda, ele é pré-candidato do Rio de Janeiro, ele é poeta, escritor, advogado, ele atua na área do Irajá, Guaratiba, Zona Oeste, pré-candidato a vereador, junto com o pré-candidato à Prefeitura do Rio, Bandeira de Melo. Jackson, propostas, como é que você vê essa parte política do Rio de Janeiro, que o Rio é muito grande, né? O Rio de Janeiro é quase um país dentro de uma cidade, né? Ele tem múltiplas características. E há muito tempo que ele está abandonado. Eu recebi esse convite com muita alegria do Bandeira de Melo, uma pessoa séria. Outras pessoas em outras oportunidades já me sondaram para me convidar, disponibilizar o meu nome como pré-candidato em várias situações, mas é aquele velho ditado: diga-me com quem andas que te direi quem és. Verdade. Eu sempre procurei ser a pessoa mais íntegra possível, trabalhar de maneira honesta, digna e transparente. Então, algumas pessoas, infelizmente, que me convidaram, com respeito a todas elas, havia um grupo que não me despertou confiança, ao contrário desse convite atual agora do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, que deu um show de administração, levou o clube de maior torcida do Brasil da ruína financeira ao apogeu financeiro, deixou o caminho aberto para o clube se desenvolver como hoje está se desenvolvendo e tem conquistado tudo que conquistou até agora. Enfim, a diretoria, lógico, atual deu prosseguimento a esse trabalho, e o Bandeira de Melo, que é um cara muito sério, funcionário aposentado do BNDES, poderia estar tranquilamente com a família, descansando por aí, resolveu, ao contrário disso, colocar à disposição da cidade do Rio de Janeiro todo o seu know-how, sua experiência e competência, colocando seu nome à disposição como pré-candidato à prefeitura. E eu tenho a maior felicidade de fazer parte desse projeto, que passa pelo desenvolvimento sustentável da cidade, incentivo a microempreendedores. A gente está num momento de pandemia ainda gravíssimo, que não teve como ser diferente, afetou a economia da cidade em cheio, a economia informal e o turismo no Rio de Janeiro estão profundamente abalados, e a gente está com um projeto de reestruturação, inclusive em relação ao pós-pandemia, para que, da melhor maneira possível, a prefeitura, se reerguendo, possa auxiliar essas pessoas e voltar a fazer com que a cidade do Rio de Janeiro possa novamente ser ostentadora do título de maravilhosa, coisa que no momento ela lamentavelmente está longe disso. Jackson, você também tem proposta também referente a uma área que tem muita pouca representatividade e não tem uma visão muito boa da sociedade. Não é que não tem uma visão da sociedade. São pessoas assim, como se fossem invisíveis. Referente aos profissionais de banho e tosa dos animais. É verdade, essa categoria profissional, ela é relativamente nova, mas ela cresce muito. Esse segmento pet é um dos segmentos que mais cresce anualmente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro não é diferente. Eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar as pessoas que estão ouvindo, que quiserem acompanhar através das lives no Facebook, pode entrar no meu Facebook que eu estou transmitindo, que é Jackson Lacerda. O meu nome tem um diferencial, que é um E depois do K. É o segundo nome do Michael Jackson, com um E depois do K, Lacerda. E, curiosamente, papai me deu esse nome porque quando eu nasci, já entregando a idade, o Michael Jackson já era líder dos Jackson 5 e tal, já era uma criança prodígio. Era uma criança prodígio, e papai gostava e falou: vai se chamar Jackson Lacerda. Aí abrasileirou, tem um E no meio. Jackson Lacerda no Facebook. A categoria de banho e tosa é uma categoria muito nova, que veio sendo regulada, entre aspas, pelo Conselho de Medicina Veterinária.
porque para regular uma profissão só pode ser por lei federal, entendeu? Uma regra constitucional. Então, de tempos em tempos, né, como é uma categoria grande de banho e tosa, com pouca representatividade política, as maiores representatividades que chegam perto da categoria de banho e tosa são as representações dos candidatos que estão lá no Congresso Nacional, dos políticos que lá estão. Por quê? Porque são os veterinários, são as pessoas que têm um lobby político muito maior para se eleger deputado federal, porque vão poder mexer em leis trabalhistas, que protegem, de certa forma, com alguma vantagem, o médico veterinário, com todo o respeito, com toda a dignidade e com toda a justiça. Entretanto, a categoria de banhistas, tá? O tosador, o esteticista de animais e o groomer, ele atua em paralelo à medicina veterinária, entendeu? Com algumas observações que a legislação especifica, mas com praticamente zero de definição e de organização trabalhista em relação a esse profissional, que é profissional de banho e tosa. Ele se forma em cursos esporádicos, se aperfeiçoa em cursos de aperfeiçoamento dos mais variados que existem em escolas, em professores especializados no Brasil, mas especificamente tratando da profissão, ele não tem uma representatividade. Na categoria municipal, o vereador tem como atuar, sem deixar de lembrar também que essa categoria de banho e tosa, ela está intimamente ligada e atrelada ao direito ambiental, que é o direito da proteção dos animais, que inclusive existe um projeto de reformulação do Código Civil, que vai ser votado agora em 2020 lá no Código, lá no Congresso Nacional, elevando a categoria dos animais ao ser senciente, que é aquele passível de sofrer, de ter sentimentos como sofrimento, amor, coisas já comprovadas pela ciência. Então, não tem como desatrelar uma coisa da outra. O direito ambiental, que está lá no Congresso Nacional, sendo apreciado a todo instante, ele está muito mais avançado do que propriamente dita o direito do trabalho em relação à proteção à categoria de banhistas e tosadores. Então, na esfera municipal, a gente faz o que pode em relação às leis municipais, que praticamente regulam os estabelecimentos, mas em relação ao trabalho, a gente tem que atuar, na verdade, como verdadeiros diplomatas, não só dentro do partido, como também em associação e em contato harmônico o tempo inteiro, estreitando laços com os congressistas, para que a regulamentação trabalhista dessa categoria seja efetuada. Isso só vai poder ser feito lá no Congresso Nacional por causa das determinações constitucionais que precisam ser respeitadas. Só vai haver mudança se as pessoas se colocarem candidatos. Né? Posso fazer uma colocação? Pode, claro. As pessoas de bem, Átila, porque por exemplo, existe na legislação a obrigatoriedade de quantitativo de candidatos por partido seja mínima de 30%. Eu, diretamente, particularmente, já andei sondando e convidando mulheres dentre listas das mais variadas, que eu considerava pessoas dignas, pessoas boas, pessoas que até politicamente na sociedade tinham uma atuação bastante interessante, e eu convidei a maioria dessas mulheres, elas simplesmente não queriam se candidatar. Eu falei, bom, mas se você não se candidatar, outra pessoa vai. Lamentavelmente, a gente cansa de ver aí, entra ano, sai ano, é o poder financeiro se sobrepondo às pessoas de bem. Então, quer dizer, as pessoas que têm uma qualidade, uma capacidade, uma boa fé para trabalhar, elas estão ficando de fora por motivos vários, mas principalmente porque elas estão optando em não participar desse processo, que é um processo democrático, digno, que vai representar e interferir diretamente na vida dela. Então, elas estão deixando essa representação na mão das pessoas, entre aspas, de má fé, que não estão com tão boas intenções assim, que estão atreladas a um patrocínio de uma determinada empresa, estão com o rabo preso. Infelizmente, isso é uma praxe na vida política nacional e que precisa ser mudado. Como? Com as pessoas de bem colocando a cara a tapa. Eu sou bem prático na resposta. Não são todos, mas a grande maioria tem os políticos que merecem. Tem o que merece. Existe uma parcela. Né? É muito fácil você dizer que o político é corrupto e vender seu voto por 50 reais. Não é a classe. Como em qualquer classe, né, tem os bons e os maus. Vamos para o intervalo comercial, já voltamos. A população
ela na verdade ela tem um certo descrédito com a classe política, e as outras pessoas que, entre aspas, digamos assim, não sejam pessoas boas, acabam se beneficiando e se elegendo e reelegendo, porque a população permite, porque elas acreditam de alguma forma que o político não interfere na vida deles. Ao contrário, é o político que determina o que vai acontecer na vida deles diretamente, embora eles não percebam. Eles acham, eu pago as minhas contas, eu isso, eu aquilo, mas na hora ele paga as suas contas, que deveriam, por exemplo, fornecer para ele um hospital, um sistema de saúde de qualidade. Quando ele precisa, ele não tem. A gente está vendo isso agora na pandemia. Então, a população hoje tem a faca e o queijo na mão de pesquisar, ela tem que se dar o trabalho de pesquisar. Ela tem as redes sociais na mão o tempo inteiro. Então, elas usam para o entretenimento, utilizam para se comunicar e também uma forte ferramenta de pesquisa, onde ela pode sim correr atrás das informações dos candidatos, do Jackson Lacerda, pelas redes sociais, pela internet, para saber o que eles já fizeram, quem são eles, qual é o perfil dessas pessoas. Porque quando você entra na sessão eleitoral, no dia da eleição, você olha para a parede, existe quase uma parede gigantesca inteira, com letrinhas minúsculas, que é a lista de todos os candidatos. Gente que você nem sabia que existia é candidato. Por que a população não conhece? Porque uma pequena parcela vai à televisão. Agora, o cidadão, ele tem a obrigação, ao meu ver, de pesquisar para ele escolher o seu melhor candidato ou aquele que ele se acha mais adequado ao seu ponto de vista. Pegando esse gancho da solidariedade ao coronavírus aí, eu quero deixar minha solidariedade aos familiares e amigos que perderam pessoas queridas durante essa pandemia e estão perdendo até agora, porque a pandemia já tem hoje no Brasil quase 70 mil pessoas mortas. Isso é gravíssimo, é um número alarmante. Nenhuma outra doença, ou nenhum número, nem as mortes violentas, diariamente, mensalmente, mata tanto quanto a Covid. É um número estratosférico. Então, é muito grave, as pessoas têm que se proteger. Aqui na rádio a gente está com tudo higienizado, mantendo a distância segura, usando máscaras fora do microfone. O microfone sem máscara é para facilitar o entendimento e a nossa comunicabilidade com o cidadão que está lá do outro lado nos ouvindo. E a gente tinha aí a questão do camelô. O camelô, lamentavelmente, é uma classe relegada a segundo plano em qualquer lugar do planeta. Ou pelo menos no Brasil. É verdade. No Rio de Janeiro não é diferente. Só para você ter uma noção, isso que eu vou falar não é uma novidade para ninguém. Todo mundo sabe disso, porque está acompanhando aí ao vivo e a cores. O prefeito Marcelo Crivella, que é pastor licenciado da Igreja Universal da Rocinha, ele como prefeito, fez tudo o que pôde fazer para que um tomógrafo, tá? Uma ferramenta importantíssima para diagnóstico e avaliação das vítimas de coronavírus na Rocinha, que já tem um número avançado de pessoas mortas, uma comunidade gigantesca na zona sul do Rio, ele simplesmente instalou esse tomógrafo no pátio da Igreja Universal, da qual ele é licenciado. Mais do que isso, ele fez um projeto para a demolição do camelódromo que fica em frente à Rocinha, alegando que aquilo ali seria uma via de acesso à igreja, ao tomógrafo, de uma maneira mais fácil. Sendo que há vias expressas, próximas, que nada impedem o acesso, não existe impedimento nenhum. Ele fez uma manobra lá, essa obra foi embargada pelo Ministério Público, decentemente, defendendo os camelôs, e o tomógrafo até hoje, isso já tem 2 meses que o tomógrafo foi para a igreja, até hoje o tomógrafo não funciona. Que ainda tem que haver licitação para uma empresa especializada a operar. Ou seja, existe um SUS, uma clínica da família, na Rocinha, que foi impedida de ter esse tomógrafo instalado. A clínica está lá funcionando, através do tomógrafo, sem o tomógrafo, e o tomógrafo está no pátio da igreja sem funcionar. Isso é um absurdo. E ainda quiseram aproveitar esse gancho aí para manipular e remover, jogar ao relento, mais do que já são, os camelôs da Rocinha. Isso é um absurdo, sem cabimento nenhum. Ou seja, com todo respeito aqui, eu nada tenho contra a pessoa do prefeito Marcelo Crivella, que enquanto pastor evangélico é uma pessoa respeitável, mas como prefeito só tem dado tiro no pé ao longo de todo o seu mandato. E nesse episódio do tomógrafo na Rocinha, foi gravíssimo, o Ministério Público está em cima, isso ainda vai dar muito pano para manga, lamentavelmente, porque enquanto isso, pessoas estão morrendo na cidade do Rio de Janeiro, vítimas da Covid-19. Tem um ouvinte aqui, o Gabriel, lá do Brás de Pina. A população vota errado
queria saber se, caso, né, se o senhor for eleito, se for descoberto na Câmara aqui no Rio, no Câmara Municipal, algum par, né, se caso for eleito, algum par seu, reconhecidamente for corrupto, ligado a crime organizado, qual seria a sua reação? Se, caso for eleito, o senhor vai bater de frente contra esses candidatos mau caráter que está aí? Ô Gabriel, obrigado pela tua colocação aí, muito bem posta. Eu fui nascido e criado ali na fronteira de Irajá, Vaz Lobo e Vicente de Carvalho. Então conheço Braz de Pina como a palma da minha mão. Inclusive eu já morei também nesse bairro. Essa colocação é muito importante porque é o seguinte: uma vez eleito, ele é um representante de quem o elegeu. As formas que ele utilizou para chegar ao poder que são questionáveis. Aí é um problema policial, um problema judicial. A Justiça Eleitoral está aí para investigar se a pessoa, se o bandido da comunidade obrigou aquela parcela da população a votar na pessoa, ou se a pessoa que é integrante de milícia e, portanto, detentora do poder territorial armado em determinada região, obrigou a votarem naquele candidato. Isso aí, infelizmente, é uma questão que o Ministério Público está atento, a Justiça Eleitoral ela abre os inquéritos que necessitam ser abertos, mas enquanto ele estiver lá na Câmara de Vereadores, ele vai apresentar projetos. O que o vereador faz, ele na verdade, além de ser um representante do povo, das comunidades, um porta-voz dos bairros e das diversas organizações que atuam dentro da cidade, ele tem que propor leis e votar essas leis. A própria Câmara de Vereadores ela tem suas normas internas. Esse vereador, se ele infringir alguma norma, se ele estiver atuando de forma ilegal em relação aos procedimentos da Câmara, a própria Câmara vai tomar as providências. E a partir do momento que a gente é eleito para representar o povo, a gente não pode de maneira nenhuma, nem passar nem de longe pela nossa cabeça, compactuar com medidas ou com propostas de leis que possam vir a prejudicar qualquer parcela da população. Porque o vereador, no âmbito municipal, ele representa todo mundo. Assim como o presidente da República foi eleito por uma parcela da sociedade, ele foi eleito para representar todos os brasileiros. O vereador é a mesma coisa. Só para concluir e emendar na tua sequência, o vereador no município, ele tem que representar todas as pessoas. Então não adianta uma parcela do município representada por aquele cidadão, ele apresentar propostas que sejam nitidamente contrárias aos interesses da população e a Câmara apoiar, compactuar com propostas que, inclusive, a gente tem que observar se são constitucionais ou não, enfim. A conduta criminosa, né? Exatamente, ou até criminosa. Mas se for criminosa não vai passar, porque nós temos os filtros dentro da Câmara, tem os filtros de constitucionalidade, etc. Agora, na vida paralela da pessoa, se ela comete crimes, é obrigação de qualquer cidadão denunciar e das autoridades investigarem. Eu quero aproveitar, através do Gabriel, mandar um abraço para os vários amigos. Eu tenho vários amigos ali em Braz de Pina, Vila da Penha, nas redondezas do Shopping Carioca, Vicente de Carvalho, Vaz Lobo, Irajá. Essa área eu conheço bem. E fui nasci e criado ali. Joguei bola no campo da Mesma. O Queiroz já não foi preso? O Queiroz está preso. A mulher dele é que está foragida. O Queiroz, ele é um ex-policial que atuava no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Como a gente falou de modo generalizado aqui, infelizmente, quem domina de forma criminosa, territorialmente, poder armado em algumas comunidades, ou é o tráfico de drogas, são os bandidos, ou é a milícia. É tudo bandido. Tudo bandido. Então, lamentavelmente, eles ainda vão conseguir fazer com que algumas pessoas da população se sintam acuadas para elegerem os seus candidatos, até no âmbito municipal. Mas as denúncias precisam ser feitas, mesmo que anonimamente. O disco de denúncia está aí para o cidadão denunciar e as autoridades investigarem. A gente acredita nas autoridades. O Poder Judiciário brasileiro, embora a imprensa, de um modo geral, ela pronuncie pelo menos 3 vezes por minuto a palavra impunidade, é um dos sistemas prisionais que mais prendem e mais punem no Brasil. É o 3º país que tem a maior população de pessoas encarceradas. E é o dobro dessa população. São 720 mil pessoas encarceradas hoje para 430 mil vagas. É quase o dobro de pessoas. Então, quer dizer, não há impunidade.
Mas, como nem tudo sai na imprensa, porque a imprensa tem também o interesse da audiência, ela publica aquilo que é do seu interesse dar audiência. Mas se o cidadão pesquisar, ele vai encontrar respostas. Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa na mão, que são as redes sociais, a internet. Vai encontrar essas respostas, assim como vai encontrar as respostas para a reputação de cada pré-candidato, de cada candidato que ela for pesquisar. Nem sempre a notícia boa dá ibope. Por isso que as notícias ruins parecem que são em maior quantidade do que as boas. As boas simplesmente elas acontecem e ficam quietas. Por isso que cabe ao cidadão buscar as notícias corretas e as boas. Elas existem. Transporte alternativo e táxi são trabalhadores que sofrem com descaso, tanto da Câmara, que não fazem projeto ou não criam leis para favorecer, como do Executivo. Na cidade do Rio de Janeiro, desde que o mundo é mundo, quase todos os políticos, os vereadores de carreira que lá estão ou que já passaram, tiveram em algum momento algum financiamento vindo do conglomerado de empresas de ônibus. Entendeu? Que sempre, essas empresas sempre financiaram políticos, financiaram campanhas, então eles sempre representaram algum tipo de doação financeira para a campanha de alguns. E todo mundo sabe, isso é notório, não estou falando nenhuma novidade aqui, o monopólio das empresas de ônibus no município do Rio de Janeiro, o seu principal empresário, seu principal representante chama-se Jacó Barata. É um empresário corrupto, condenado por corrupção na Lava Jato, associado ao Sérgio Cabral e a diversas outras quadrilhas que atuaram ao longo de décadas, tanto no estado quanto no município do Rio de Janeiro. E por esse motivo, juntando aí com o fato de que muitos dos cargos públicos, como colocado aqui, nessa área de fiscalização, de autuação, de emissão de documentos, são cargos comissionados, cargos de indicação política. Quando você vai ao poder público em algum setor onde você é atendido por um funcionário concursado, o cidadão ele se surpreende porque o tratamento é respeitoso, é educado. Por quê? Porque esses funcionários, muito poucos, esses funcionários concursados, eles são treinados o tempo inteiro pela instituição a qual ele pertence. Os comissionados não, eles não têm embasamento técnico de nada, eles não frequentam curso de nada. Não, então, exatamente o que você está falando. Eles não atendem a população. Você vai na Conselho, são indicação política, exatamente. É o cara que correu atrás de voto por político e ganhou o emprego. O funcionário concursado, que é técnico, ele é treinado rotineiramente e o atendimento por parte dele é diferenciado. Eu quero aproveitar o gancho para convidar as pessoas para acompanharem esse programa aqui pela minha rede social, no Facebook, Jackson Lacerda, tem um E depois do K, Jackson Lacerda, e deixar meu abraço e minha solidariedade aqui a todos os motoristas de táxi, de aplicativo, de transporte público, seja de van, seja de Kombi, porque aquele cara que está lá na ponta, ali sentado atrás do volante, esse é o cara que mais necessita. É o cara que paga as cooperativas, ele faz tudo que pode para levar uma merreca no final do dia para sustentar a sua família. Esse cara é digno de todo o respeito. Mas, infelizmente, por trás disso, existem vários mecanismos ilícitos que passam pelo monopólio das empresas de ônibus, que financiam políticos e fornecem funcionários para cargos comissionados. Por isso, em alguns pontos, o sistema não funciona como deveria. As concorrências dos ônibus, né, elas são decretadas diretamente contra os motoristas de aplicativos e contra os táxis. Aí a gente entra falando de táxi, a gente entra num outro patamar, que é o seguinte: eu também sou pesquisador científico. Então, de pesquisa, eu entendo e sei avaliar os números. Eu ando de transporte público. Eu me transporto qualquer transporte público sem nenhum problema, dependendo da necessidade. Eu ando de ônibus, de BRT, de táxi, de Uber, de trem, de metrô. Então, conheço a realidade dos mecanismos de transporte por dentro e por fora, lá na ponta como usuário e pelo lado de dentro também como é que a coisa funciona. Então, andando de táxi, de madrugada, ao longo da minha vida, eu detectei, eu estou falando isso, tá? Através de análise de pesquisa, que cerca de quase 80% dos táxis que circulam na noite do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, são piratas. São clandestinos, simples assim. Porque o cara não pode passar por todo aquele trâmite legal, e aí ele atua de noite. Aí entra a proteção da milícia, porque, lamentavelmente, alguns policiais maus
que participam desse tipo de proteção não multam esses taxistas quando eventualmente são parados, né? Dão uma cobertura para que eles atuem, e isso alimenta uma rede em paralelo que fomenta, infelizmente, lamentavelmente, diversos outros crimes, que aí já é uma coisa da Polícia Militar, já é uma coisa da esfera estadual, mas está dentro do município. Então, o taxista encara essa realidade, ele encara a concorrência desleal nos aeroportos. Agora os aeroportos estão quase que parados, né, por causa da pandemia, mas em condições normais existe a concorrência territorial de taxista contra Uber. O Uber tem aquelas questões de taxação que favorece. Muitos taxistas migraram para ser Uber e táxi em paralelo, ou seja, onde dá para o cara andar, o cara anda. É verdade. Então, quer dizer, é uma questão muito complexa que passa, inclusive, por essa lamentável questão, que é um veneno na vida de qualquer pessoa, chamada corrupção. Nós temos um ícone chamado Sérgio Cabral, que está na cadeia, que era, entre aspas, sócio dessa pessoa chamada Jacó Barata, que é o detentor do monopólio das empresas de ônibus no município de Rio de Janeiro, e já financiou campanhas de muitos dos vereadores de carreira que estão na Câmara de Vereadores. Isso é uma realidade, eu não estou falando mentira nenhuma, porque isso é notório, a imprensa noticia diariamente essas questões, e a população do Rio de Janeiro se vê refém de pessoas ruins, mas com má intenção, que através desses grupos estão lá sendo representados. Por quê? Por causa da omissão. Eu até entendo o desencantamento da população e não vou votar em ninguém porque é todo mundo assim, assim, assado. Mas se o cidadão não tomar a iniciativa de ir nas redes sociais, como a minha, Jackson Lacerda, pesquisar as pessoas boas, que têm um currículo, que não precisam da vida pública para viver. Já estou passando dos 50 anos de idade e nunca precisei da vida pública para sobreviver. Viveu até Sempre hoje. trabalhei do meu emprego. O meu pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Bandeira de Mello, é funcionário aposentado do BNDES. Se ele quiser, ele tem uma vida tranquila e confortável hoje, mas resolveu colocar a cara a tapa, assim como eu, com o nosso currículo, nosso know-how, nossa boa-fé, com vistas a tentar, de alguma maneira, levar a cidade do Rio de Janeiro a um outro patamar de melhoria, entendeu? Porque a gente não pode ficar de braços cruzados o tempo inteiro, vendo as pessoas ruins entrarem e acabar com aquilo que já está destruído. Isso tem que mudar. E é agora. O cidadão de bem se vê obrigado a cometer uma irregularidade porque o sistema é corrupto e é errado, age na ilegalidade, facilita a ilegalidade e dificulta a legalidade. Lamentavelmente, isso é real. Para alimentar o sistema paralelo, ilegal. Isso é caso de polícia, e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que eu deixo aqui também o meu abraço, ela atua de maneira digna. A maioria dos seus componentes são dignos e estão lá por honra à farda. Eu conheço intimamente essa instituição, dou os parabéns a todas elas. E os membros do Ministério Público também estão atuando e trabalham muito. Só não é divulgado. E é divulgado através da internet, mas o cidadão é que tem que ir lá buscar. Ele vai achar essa informação. A mídia, infelizmente, ela divulga aquilo que dá ibope. Então, na linha, nós já estamos com o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Bandeira de Mello. Bom dia. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Falar com vocês. Obrigado pela sua ligação. Bandeira de Mello está colocando seu nome para a candidatura à Prefeitura do Rio. Bandeira de Mello também já foi presidente do Flamengo e coloca seu nome à disposição aí para os eleitores do Rio de Janeiro. E junto dele vem o Jackson Lacerda como pré-candidato a vereador. Jackson, faz uma pergunta para o seu pré-candidato à Prefeitura. Bom dia, futuro prefeito ou vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A chapa ainda está aí em definição para ver quem vai encabeçar, mas de qualquer maneira o nome de Eduardo Bandeira de Mello é um dos principais, se não o principal e o mais digno de estar na Prefeitura do Rio de Janeiro, no comando, por toda a sua dignidade ao longo da sua vida, da sua carreira. E eu queria aproveitar esse momento para parabenizá-lo por esse projeto do qual eu tenho grande honra e privilégio de poder fazer parte, que é o de ter disponibilizado meu nome como pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro pela Rede Sustentabilidade, o nosso partido. E aí eu pergunto, Eduardo, quais são os seus projetos aí em relação ao desenvolvimento sustentável da cidade do Rio de Janeiro, que lamentavelmente ao longo dos anos vem sendo muito degradado, e nesse gancho você fala um pouquinho de você,
e de tudo que você pretende para a gente levar a cidade do Rio de Janeiro a outro patamar. É isso aí, Jackson. Obrigado. É um prazer enorme estar participando aí desse projeto aí junto com você. Eu acho que o Rio de Janeiro, infelizmente, está vivendo um processo de decadência, né, econômica, diria até ética, né, e nós precisamos fazer muita coisa para reverter isso. Tá? Então, as pessoas me procuraram, né, depois que eu saí do Flamengo, né, tentando até fazer uma analogia com a situação crítica que o Flamengo vivia antes da gente chegar lá, com a situação que a prefeitura vive hoje. E aí, por conta dessa... Claro que a gente sabe que administrar uma cidade é diferente de administrar um clube de futebol, porém, tem muita coisa que é parecida, né? Você vai precisar de integridade, vai precisar de muita competência, de muito profissionalismo. Coisas que você já provou que tem de sobra. Pois é, foi o que aconteceu lá no Flamengo. Né? E nós conseguimos aí também reunir uma equipe fantástica, né, que está nos ajudando aí a montar o plano de governo, e que com certeza vai me ajudar muito quando eu chegar lá na prefeitura. Só para quem não sabe, para lembrar aqui, o Bandeira de Melo entrou na presidência do Flamengo em 2013, saiu em 2018, pegou o clube quase que na ruína financeira e deixou o clube com os cofres cheios, com uma administração transparente e lisa, né, com muita lisura, e graças a isso o Clube de Regatas do Flamengo, o clube de maior torcida do Brasil, conseguiu chegar ao patamar que ele está hoje com o prosseguimento da presidência da equipe de administração atual. Bandeira de Melo é uma prefeitura complicada, né, meu amigo, para encarar, né? A cidade do Rio é uma cidade sui generis. Complicada, né? Se não fosse, eu acho que não teríamos chamado aí. Mas Desafio. tá pronto pro desafio? Não, com certeza. Né? Então, principalmente porque eu conto com uma equipe assim como o Flamengo. Né? O Flamengo não fez nada sozinho. Né? Claro que às vezes a gente leva a fama, né, pelo fato de ser presidente, mas essa coisa de salvador da pátria e tal, para mim não existe. Né? Então eu tive o privilégio de liderar, de coordenar uma equipe fantástica, né, tanto de vice-presidentes como de profissionais, e contei também com o apoio, né, e a parceria da torcida que se dispôs a fazer sacrifício, né, a esperar, né, para que o clube pudesse se reestruturar. E na prefeitura tem que ser a mesma coisa, né? Não adianta que eu não vou conseguir fazer nada sozinho, então eu vou contar com uma equipe fantástica e vou contar com os vereadores também, né, que serão eleitos, entre eles, né, o meu amigo Jackson Lacerda. Vamos juntos nessa caminhada. Saudações rubro-negras para quem for Flamengo, né, para quem não for também, minhas saudações, né, e até a próxima. Jackson, que também vai lá para a prefeitura do Rio de Janeiro, onde tem também uma guarda municipal que é residente com problemas referentes à violência, à truculência com as pessoas, né? O Rio de Janeiro, como por ser uma cidade sui generis em todas as suas características, ela necessita ter uma guarda municipal diferenciada. Então, cabe a nós, eu, se eleito for vereador, se o meu nome for aprovado na convenção da Rede Sustentabilidade, for lançado como candidato, e se a população do Rio de Janeiro decidir que eu deva assumir uma das vagas na Câmara Municipal, eu pretendo aprovar diversos projetos de reestruturação, reorganização e aprimoramento da Guarda Municipal, no sentido de que ela possa ter ampliadas as suas funções, que elas são muito limitadas. Mas o Rio de Janeiro, devido ao grau de violência diferenciado, ele, enfim, é uma cidade muito diferente. A Guarda Municipal tem que atuar de forma diferente também, tem que ter poderes determinados que deverão ser modificados em lei na Câmara de Vereadores, e isso eu pretendo fazer se eleito for para vereador na cidade do Rio de Janeiro. Obras emergenciais que as pessoas começam a fazer em cima do período eleitoral. Lá no Rio de Janeiro, infelizmente, isso acontece também. Por exemplo, as obras do BRT Transbrasil, que estão atrasadas há mais de 3 anos, foram iniciadas em 2013 e que já eram para ter sido entregues em 2018,
entra dinheiro, sai dinheiro. Lamentavelmente, milhões dos cofres públicos da cidade do Rio de Janeiro vão pelo ralo com essas diversas paralisações. E a pandemia prejudicou um pouco o andamento das obras que foi retomado em janeiro, mas o prefeito parece que retomou a obra em janeiro, que estava parada em 2018, 2019, para que ela fosse reinaugurada às vésperas da eleição. A pandemia atrapalhou um pouco os projetos e a obra foi reiniciada a passos lentos agora, há poucas semanas, há poucos dias. Lembrando que essa obra, para quem não conhece do BRT Transbrasil, ela vai passar pela Avenida Brasil ali, é um corredor expresso do BRT, que tem 27 quilômetros que vai ligar o centro da cidade até Deodoro, na Zona Oeste. Entendeu? Só que ela ainda está sem prazo para ser concluída. Ou seja, é uma obra que vai contribuir para o transtorno e o caos no trânsito ali naquela região em direção ao centro do Rio, na Avenida Brasil, que já é bastante complicado quando não tem obra. Essas obras vão trazer um transtorno agora, ela não tem prazo para ser concluída e, lamentavelmente, aos olhos do povo, isso parece ser uma obra eleitoreira. Eu quero só concluir convidando as pessoas para acompanhar a rede social através da minha página e o meu perfil pessoal no Facebook, Jackson Lacerda, com o E depois do K. Jackson Lacerda, quero agradecer também a sua presença e que Deus possa te abençoar e, se assim eleito for pela vontade do povo do Rio de Janeiro, que você possa representar toda essa população com muita dignidade, verdade, seriedade e que você possa mostrar àqueles que não lhe conhecem o seu caráter, que a gente sabe que você é uma pessoa de caráter e vou te dar esse 1 minuto para que você se despeça aí da população e mais uma vez obrigado. Obrigado, Léo Nobre, obrigado, Átila Júnior, obrigado, Nelson Silva e a toda a equipe da Rádio Tropical AM 830, pela oportunidade de estar aqui colocando algumas questões. Infelizmente o tempo passa voando, não dá tempo de colocar tudo, então eu faço um apelo para que as pessoas, os cidadãos, através da internet, que é um mecanismo fácil hoje, me acompanhem nas redes sociais para ficar sabendo de todas as propostas e me fazerem perguntas e questionamentos, porque a gente, se eu eleito for vereador na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos governar juntos. Não existe salvador da pátria. Tem coisas que só você sabe. Eu queria deixar um abraço para a categoria de poetas e escritores, os incansáveis poetas que fazem parte de um movimento maravilhoso. O Rio de Janeiro é a capital mundial da poesia, eu ouso dizer, porque tem uma categoria muito abrangente. Tenho a honra de ter nascido poeta e me sinto poeta, e tenho vários livros publicados também nesse segmento. Aos tosadores, groomers, banhistas, esteticistas de animais, uma categoria na qual eu sou empreendedor e conheço intimamente a realidade, a dura realidade dessa profissão. Aos policiais da cidade do Rio de Janeiro, tanto militares quanto civis, que fazem uma atuação essencial para a população e que a sua grande maioria é composta por pessoas boas e dignas, motoristas profissionais, e apelo ao Ministério Público para fique de olho em todas as irregularidades. Um abraço a todos. Legal. Bom, quero agradecer a vocês aí pela presença e agradecer ao Roberto